Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués. En nuestra clase de hoy vamos a estudiar un contenido sobre la lengua española. Es un contenido muy interesante. Vamos a estudiar dichos y proverbios, eso mismo. Tanto en español como en portugués existen estos dichos y proverbios, pero algunos de ellos son muy diferentes y es muy interesante conocerlos para que podamos nos comunicar de una forma más natural, conocer un poquito más, ¿sí?, sobre esta comunicación natural que podemos tener con alguien que habla español como un nativo. ¿Tranquilo? Bueno, antes de empezarnos, por favor, se inscribe en este canal y no se olvide de clicar en la campana de las notificaciones, de poner su gusto, sus comentarios y tampoco de compartir este video con alguien que necesita, ¿sí? Muchas gracias, tiquitos. ¿Listos? Vamos a practicar. Bueno, antes de empezarnos, sí, hoy voy a traerles una información muy interesante sobre la cultura brasileña, que es el folclore brasileño, ¿sí? El folclore brasileño es algo fundamental, muy importante, sí, para nuestra identidad brasileña. Pero antes de hablar en español, voy a hablar en portugués para que todos puedan comprender un poquito mejor, tranquilos. Bueno, entonces vamos a empezar en portugués primero, ¿sí? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu decidi começar um pouquinho trazendo um conteúdo culturalmente muito importante. Culturalmente, palavra legal. Culturalmente muito importante para nós brasileiros, né? Porque o folclore brasileiro é uma marca muito expressiva da multiculturalidade que existe no Brasil, dessa grande diversidade cultural. Para muitos que não sabem, o Brasil é um país com uma riquíssima diversidade cultural. Nós aqui no Brasil, nós temos a presença de vários povos. Nós temos os povos tradicionais, que nós também chamamos de povos originários, que são os indígenas, os portugueses e os africanos, e com as imigrações para o Brasil, um pouco tempo, né, depois da escravidão no Brasil, quando a escravidão acabou, graças a Deus, nós tivemos a presença de muitos imigrantes que vieram em busca de uma vida melhor aqui no nosso país. E aí a gente teve a presença de outros povos que ajudaram a enriquecer cada vez mais essa diversidade cultural. Entre muitos povos nós temos os italianos, os japoneses, nós temos também os holandeses, os alemães, nós temos também os árabes, entre tantos outros que até hoje o Brasil ainda recebe muitos povos, né? Existem muitos chineses no Brasil também, isso é uma coisa muito interessante, né? Mas enfim, essa grande diversidade cultural que nós temos aqui no nosso país forma a nossa identidade, né? Essa identidade tão preciosa, essa identidade que nós precisamos conhecer, né? Respeitar, compreender, porque a nossa identidade é uma parte de quem nós somos. Infelizmente, o lado negativo que eu vou falar agora para vocês sobre o consumo exagerado que o Brasil tem de outras culturas é um ponto negativo e um ponto positivo, né? Infelizmente, o Brasil ele consome muito a cultura de outros países, tá? Nós temos essa característica que a gente consome muitas coisas dos Estados Unidos. Por incrível que pareça, a gente também consome muitas coisas da Coreia do Sul, né? Então, assim, do Japão também. Existe um lado positivo e existe um lado negativo. O lado positivo é que a gente conhece várias culturas, a gente tem essa receptividade, essa palavra é difícil, receptividade. A gente tem essa receptividade de outras culturas, mas um lado negativo nisso tudo é que a gente acaba deixando um pouco dessa identidade, dessa raiz da nossa cultura um pouco de lado, né? A gente acaba não valorizando tanto quanto é necessário para a nossa identidade. Mas lembrando sempre, conhecer novas culturas é muito importante, é muito gratificante, é enriquecedor, não só para nós, mas para os outros povos também. Mas saber e valorizar a nossa própria cultura também é muito importante, porque assim a gente pode passar conhecimentos para outras pessoas sobre a nossa própria cultura, sobre quem somos, ok? Então vamos lá, pessoal. Conhecer o folclore brasileiro é
saber sobre essa nossa identidade, sobre essa nossa raiz. O folclore brasileiro, ele nasceu junto com os povos originários, os povos indígenas, portugueses e africanos. Nasceu deles primeiramente porque boa parte das influências do folclore brasileiro vem desses povos, ok? Cada região do Brasil tem uma forma de expressar o folclore de uma maneira diferente. O folclore, muitas pessoas acreditam que se baseia apenas nas lendas, nos mitos, nos contos sobre essas personagens, né, fantásticas, sobrenaturais, como a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa, o curupira, o saci, a iara, o boitatá, entre outros, a cuca, né? Muitas pessoas acreditam que o folclore somente representa essas lendas que eram transmitidas oralmente através do tempo, muito presente no povo ali, né? O povo que não tinha tantos conhecimentos como os grandes intelectuais, a burguesia, enfim, tinham, era muito comum ao povo, né? A forma de se explicar o sobrenatural, a forma de se explicar o que não era conhecido, que não se tinha muito saber ainda sobre aquilo, não se sabia muito, então essa era uma forma deles explicarem. Muitas pessoas acham que o folclore só se limita a essas personagens fantásticas, né? Porque na escola a gente aprende isso, né? A gente vê o folclore como apenas, é o Bumba Meu Boi, a mula sem cabeça. Isso é o folclore, esses contos fantásticos de até mesmo de assombrar, né, de pôr medo. Mas não, o folclore, na verdade, ele não é apenas as lendas contadas e transmitidas oralmente de geração em geração. Na verdade, o folclore ele também está presente nas nossas comidas típicas, tá? Está presente na capoeira, está presente também na nossa vestimenta, né? Está presente também em festividades como a festa junina, a festa do Bumba Meu Boi, o frevo. Muitas pessoas não sabem, mas até aquela ciranda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Aquela brincadeira que a gente fazia, quem era velho, né? Porque acho que hoje em dia quase as crianças não fazem mais isso. Saiam do celular, crianças, vão brincar na rua e ralar o joelho, que dói, mas depois passa. Enfim, gente, quando a gente era criança, eu pelo menos, quando eu nasci nos anos 90, então eu ainda peguei essa parte. A ciranda era aquela brincadeira de roda, né, que as crianças faziam. A ciranda, por exemplo, também faz parte do nosso folclore, faz parte dessa geração, né, dessas histórias aí. Então o folclore ele não só se limita aos contos, né, às lendas dessas personagens fantásticas, mas também a várias festividades que permeiam a nossa cultura. E em cada região do nosso país, nós temos representatividades diferentes dessa cultura, tá? Do folclore. E como é que o folclore conseguiu alcançar outros patamares? A gente também tem que pensar nisso, né? O folclore ele começou a atingir outras camadas da sociedade, os intelectuais, os escritores. Lá a partir do século XIX, ele começou a ficar muito popular. Então, os intelectuais começaram a buscar, a entender, e os escritores começaram a escrever sobre isso. Então, uma das obras que eu gostaria de citar aqui para vocês, se alguém quiser ler ou já leu, deixa aqui embaixo, ou até mesmo já viu, né, as inúmeras séries feitas na televisão, principalmente na Rede Globo, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? É uma obra fantástica, é um livro incrível. E se vocês quiserem, não deixem de ler esse livro, né? Ele é muito interessante, ele traz algumas lendas do folclore, alguns personagens super importantes, fala também um pouquinho sobre a questão da religião do nosso país. Então é muito interessante a gente ver um pouquinho da nossa cultura, ok? Bueno, chiquitos, ahora voy a hablar en español. Sí, el folclore brasileño es algo muy importante para nuestra cultura. Eso es nuestra identidad. El folclore brasileño, sí, conmemoramos, celebramos, sí, este día en el día 22 de agosto. Es un día muy importante. Celebramos mucho, ¿no? En las escuelas, pero también hay fiestas típicas, comidas típicas, ¿sí? Como frevo, festa junina, Bumba Meu Boi, ¿sí? Hay muchas celebraciones que podemos hacer en el día de folclore.
¿Y cómo nació el folclore, no? El folclore nació con nuestros pueblos tradicionales, los primeros pueblos de Brasil, que son los indígenas, los portugueses y los africanos. Y después, sí, con la miscigenación de Brasil, con esta diversidad cultural muy grande que tenemos acá, hubo algunas transformaciones a lo largo de los tiempos y del folclore, pero es muy interesante mirarnos si el folclore como una parte importante, muy importante de nuestra historia, de nuestra formación de identidad. En cada región del país hay una forma de expresar este folclore diferente. Muchos creen que el folclore, en la verdad, es solamente cuentos, sí, historias populares de la creencia popular de las personas, de los pueblos, pero no es verdad. Si el folclore no es solamente cuentos, historias de personajes, sí, fantásticos, sobrenaturales, pero también es festividades como comidas típicas, ¿sí? Es muy interesante mirarnos eso. El folclore es algo muy importante para todos los brasileños. Representa nuestra cultura. Bueno, en el siglo XIX llegó las otras, sí, a las otras personas, a las otras camadas de la sociedad brasileña, y los escritores empezaron entonces a escribir libros sobre el folclore, y así el folclore llegó a muchos otros países y a muchas otras personas. Es muy interesante, la verdad. En estas fotos, en estas imágenes, podemos mirar, sí, las manos, varias manos, ¿no? La diversidad cultural de Brasil. Y en el mapa de Brasil podemos mirar las regiones de las fiestas. Abajo tenemos el Bumba Meu Boi, que es una fiesta muy tradicional del norte de nuestro país. Y también tenemos una fiesta típica, que es la fiesta junina, ¿sí? Con estas ropas muy coloridas, llenas de cosas, ¿no? Es así, tranquilos. Bueno, ¿y en tu país existe folclore? ¿Sí? ¿En tu región existe folclore? Ponga en los comentarios, habla un poquito sobre tu folclore, el folclore de tu país, ¿sí? Es eso, chiquitos, vamos a seguir. Bueno, chiquitos, entonces, y ahora vamos a mirar si nuestro contenido de hoy, que son los dichos y proverbios en español, también en portugués, porque algunos de estos dichos y proverbios en español son muy diferentes de nuestros en portugués. Tan diferentes que casi siempre cuando oímos un nativo hablar estos dichos, nos quedamos como, ¿qué? No comprendo nada que hablas. ¿Ah? Sí, no conseguimos entender muy bien porque es algo un tanto diferente para nosotros. ¿Por qué aprender los dichos y proverbios? El uso de dichos y proverbios para describir o ejemplificar situaciones es algo muy común, chicos, en todos los idiomas. En portugués, por ejemplo, utilizamos mucho los dichos para ejemplificar una explicación o situación. Mira con mucha atención los dichos en español para que puedas hablar más naturalmente como un nativo. Mira que en español y portugués ni siempre los dichos son los mismos. Mira, a caballo regalado no se le miran los dientes. Este es muy próximo, ¿no? De nuestro mismo dicho. En portugués no es. Mira, a caballo regalado no se le miran los dientes. El muchacho en la foto, en la imagen, ¿no? Está mirando los dientes del caballo. Pero, ¿qué significa eso en portugués? Mira, quando dizemos, né? Quando chegamos a falar assim, cavalo dado, não se olha os dentes, hein, fulano? Ô, fulano, cavalo dado, não se olha os dentes. O que a gente quer dizer com isso? O que a gente quer dizer quando a gente fala que cavalo dado, não se olha os dentes? Bom, se a gente analisar de uma forma bem literal, a gente vai pensar num cavalo, vai pensar nos dentes do cavalo, mas se a gente pensar de uma forma mais metafórica, mais figurativa, a gente vai entender que cavalo não é bem cavalo e que dente não é bem dente, e a gente vai tentar entender que, na verdade, cavalo dado não se olham os dentes, é o mesmo se eu ganhar um livro, pensa assim, eu amo ler, adoro ler, meu caso. Essa velha. Eu amo ler.
Aí eu tô lá, ganhei um livro, toda feliz. Quando eu abro, não era aquele que eu queria. Mas eu ganhei, não é mesmo? O que eu faço? Cavalo dado não se olha os dentes. Eu não posso reclamar, posso? É a mesma coisa quando a gente ganha uma coisa que a gente pensou que ia ser muito bom, e aí a gente começa a usufruir daquilo ali e a gente percebe que não era tão bom assim. Aí a gente fica, cavalo dado não se olha os dentes, né? Eu ganhei, não fui eu que comprei, né? Então, assim, cavalo dado não se olha os dentes não tem nada a ver com o cavalo e nem com o dente do cavalo. Tem mais a ver com a questão de que quando a gente ganha uma coisa, a gente não pode reclamar, a gente pode ficar, não vou querer esse cavalo, por exemplo, porque os dentes dele estão ruins. Não, a gente ganhou o cavalo, tá? De uma forma mais literal. Mas enfim, gente, a caballo regalado no se le miran los dientes, es lo mismo, tranquilo? Ahora mira con mucha atención este dicho, muy interesante, mira, ele se que fue a Sevilla, perdió su silla. ¿Qué significa eso? El que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿Sevilla no es un lugar en España? Sí, es un lugar en España. Qué bonito, eso es. Pero el que se fue a Sevilla perdió su silla. Silla es un lugar donde sentamos, es un asiento. Es un asiento, pero ¿qué significa? El que se fue a Sevilla perdió su silla. Achado não é roubado, pessoal. Pois é. Como é que eu entendo esse ditado, né? Se alguém disser assim pra mim, ele que se foi a Sevilla perdeu sua silla, eu vou pensar de uma forma literal que alguém perdeu o assento porque outra pessoa... é igual... Muitas pessoas acreditam que esse ditado significa isso. Olha, foi namorar, perdeu o lugar. No Brasil a gente tem esse ditado, né? Bobeou, dançou. Foi namorar, perdeu o lugar. A gente tem o costume de falar isso, não é? Mas ele que se foi a Sevilla perdeu a sua silla não tem nada a ver com perder a cadeira, perder o seu lugar, né, para sentar. Não tem nada a ver com isso. Porque se a gente pensasse nisso, seria uma tradução literal, ao pé da letra, sem interpretação, sem compreensão do que está acontecendo. Então não tem nada a ver com isso, tá? Ele que se foi a Sevilla perdeu a sua silla significa achado não é roubado. E aqui sim, voy a hacer un pedido para ustedes que hablan español y ven mi canal. Si por favor pongan abajo en los comentarios otros dichos y proverbios como estos sí, por favor pongan, porque así podemos aprender un poquito más. Porque en algunos países, ciudades, regiones, eso puede cambiar un poquito, tranquilos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir estudiando. Mira, este es muy interesante. Tanto va el cántaro, mira, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Cántaro, fuente, es agua. Sí, es agua, ¿no? Pero, ¿qué significa? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, professora. Pois é, gente, não tem. Porque a maioria das vezes, isso é uma curiosidade muito interessante, quando a gente aprende um idioma, a gente quer exatamente que o idioma seja igual ao nosso. A gente, lá no fundo a gente quer. Lá no fundo da nossa alma a gente fala assim, espanhol e português são tão parecidos, eles são iguaizinhos, vai ser moleza. E quando a gente começa a aprender, a gente fala, não é nada parecido não, tudo diferente, tá ruim pra mim. Pois é, gente, a gente tem que entender que idioma é cultura, que cultura é diversidade, que cultura é riqueza, que cultura tem a ver com pessoas. Então a gente não pode simplesmente dizer que um idioma é igual ao outro, porque não é verdade, ok? Então vamos respeitar os idiomas e entender as suas diferenças. Olha, por exemplo, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é. E o que significa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O que significa isso em português? Muitas pessoas falam isso sem saber, né? Quantos de vocês já falaram isso sem saber o que significa? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é uma água mole em uma pedra dura, tanto bate até que fura? É a persistência, não? Pensem bem.
o entendimento de um ditado, de um provérbio. Por que a gente fala isso? Olha, pesquisa. Por que a gente fala isso, hein? Mira abajo. No por mucho madrugar, se amanece más temprano. Este es increíble, ¿no es? No por mucho madrugar, se amanece más temprano. Mira. No por mucho madrugar. Se amanece más temprano. La persona piensa, no por mucho madrugar. Madrugar. Se amanece más temprano. Se eu não dormir, vou acordar mais cedo. Faz sentido? Não, né? Então, no por mucho madrugar se amanece mais temprano significa a pressa inimiga da perfeição, né? A gente tem um processo, mira. Madrugar, amanhecer temprano, a pressa inimiga da perfeição. Mas a nossa construção em português é totalmente diferente da construção em espanhol. Mira a construção da frase, não? No por mucho madrugar se amanece mais temprano. A pressa inimiga da perfeição. Como em português a gente já tem essa estrutura, quando a gente vê de uma outra maneira, a gente sente uma certa dificuldade em entender, tá? Mas perceba, no por mucho madrugar se amanece mais temprano. Tem uma estrutura ali também. E a gente só consegue aprender isso através da nossa comunicação diária, de estudo diário, de interação diária com aquela língua, pelo menos 1 hora por dia. Todos os dias a gente tem que ter interação com essa língua, tá bom? Mira el último. No merme el daño, ese es muy difícil. Mira. No merme el daño, el ser muchos a llorarlo. No merme el daño, el ser muchos a llorarlo. Es difícil para mí también. Bueno, esto es interesante porque me gusta mucho hablar eso en portugués, pero cuando hablo en español se queda muy extraño para mí. Sí, es muy raro, es muy difícil, es muy difícil para mí en español también, mira. Yo ya hablo español a unos 7 años. Sí, unos 7 años. Mira, no merme el daño el ser muchos a llorarlo. No hace mucho sentido, ¿no? Pero en portugués significa não adianta chorar o leite derramado. Em português significa isso. Não adianta chorar o leite derramado, né? Não adianta chorar por isso, já aconteceu. ¿Ok? No merme el daño el ser muchos a llorarlo. Tranquilo, es eso en español. Entonces ahora vamos a terminar nuestra clase de hoy, ¿sí? Pero antes mira con mucha atención. Bueno, chiquitos, nuestra clase está casi terminando, pero antes necesito de la ayuda de todos ustedes para nuestro próximo vídeo y nuestra próxima clase. Bueno, elija 5 de estos dichos en portugués para que podamos conocerlos mejor en español. ¿Sí? ¿Cómo eso va a quedarse? Bueno, elija entre estos 10 solamente 5, ¿sí? Ponga en los comentarios. Los que tengan más votos los traeré la próxima semana, ¿sí? Es eso, chiquitos. Muchas gracias. Un buen fin de semana con mucha salud, mucha felicidad. Y es eso, se queda muy bien. Muchos besos, muchas gracias. Hasta luego. Chao.